Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito de duas contratações, podemos dizer assim, do Cruzeiro, né? Que foi muito importante o acerto praticamente de um jogador e a renovação de contrato com outro até o final de 2024, onde vai ter uma segurança bem grande para o Cruzeiro a respeito do futuro do jogador. Queria comentar com vocês sobre o caso envolvendo também assim o Raniel. Será que ele poderia voltar ao Cruzeiro para a próxima temporada? Jogador que está sendo especulado no CSA. Eu acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, além também do caso envolvendo o Nani e se o jogador português seria viável ao Cruzeiro para a próxima temporada, tá bom? Mas só antes de começarmos o projeto, para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos chegando com essa marca de 29 mil inscritos e 700, então conto com a ajuda de vocês. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever embaixo, tá bom? O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro é para o Vinícius lá de Janaúba, valeu demais, um abraço para você. Foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje de manhã. E o outro para o Pedro Zani, ele que é lá de Brasil Novo, no Pará. Valeu demais aí, Pedro, um abraço para você. Tem muito cruzeirense aí no Pará, então deixa aqui embaixo nos comentários de onde você é. Tô curioso para saber aí de onde vocês estão me acompanhando. Deixa aqui embaixo o seu nome também completo, que tem grande chance de eu mandar um salve para você no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h30, 11h45. Então corra aqui e já deixa seu comentário embaixo, tá bom? Então vamos assim para as notícias. Bom, vamos começar falando sobre o Raniel, onde já na tarde dessa última terça-feira foi notificado pelo Bola VIP que o CSA tem interesse na contratação por empréstimo no jogador do Santos, atacante de 25 anos de idade. Então assim, o CSA é uma equipe que também vai brigar pelo acesso para o ano que vem. Então, logicamente, só o Santos tem interesse de emprestar ele para o CSA. Eu acho que o Cruzeiro poderia sim entrar nessa parada para conseguir o Raniel para o ano que vem. Ele tem vínculo com o Santos até o final de 2023, então assim, uma rescisão de contrato nesse momento eu acho bem viável. Possivelmente aceitaria um empréstimo pagando 100% dos vencimentos do jogador, que deve gerar na casa dos 150 mil a 200 mil mensais. E por conta dessa boa relação, né, entre Cruzeiro e o Raniel, acho que poderia ser uma boa essa volta do jogador, que atua tanto como atacante central, fez alguns papéis de meia também no Santos e no São Paulo, mas aqui no Cruzeiro a grande maioria dos jogos dele foi como atacante central. Para você ter uma ideia, nesse ano ele recuperou de lesão pelo Santos, foram 19 jogos com um gol marcado, e assim, teve uma sequência um pouco maior, porque ele teve até a chance de aposentar e tudo mais, que teve alguns problemas. Inclusive eu já tinha trago o vídeo para vocês alguns meses atrás, tanto que ano passado, no primeiro ano dele pelo Santos, apenas 14 jogos e 2 gols marcados. E mesmo ele recebendo algumas chances agora com o técnico Fábio Carille, nos últimos 5 jogos ele entrou em 4 desses. Mas para você ter uma ideia, na última rodada ele jogou 1 minuto, na penúltima rodada 2 minutos, no jogo anterior 6 minutos e o jogo que ele mais jogou foi 17 minutos, num jogo contra a Chapecoense pela 34ª rodada. Então é um cara que está sendo pouquíssimo aproveitado e eu acho que poderia vir e caber tranquilamente nesse time do Cruzeiro. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, ainda mais depois de ter sido especulado no CSA. Você acha que seria viável ele aqui no Cruzeiro? Você aceitaria? Tô curioso para saber a opinião de vocês, tá bom? Bom, mais um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do acerto entre Cruzeiro e o Danilo Avelar, onde, de acordo com a Rádio Tatiaia, o Cruzeiro e o Danilo Avelar avançou nessas negociações. Notícias notificadas também pelo site O Tempo, mas depende ainda dessa rescisão do Corinthians. Então assim, é praticamente acertado o contrato entre Cruzeiro e o Danilo Avelar, mas tem essa questão do Corinthians que, fora dos planos, o clube ainda quer pagamento de parte da multa rescisória. No caso, o staff do jogador do atleta, o staff do atleta, né, quer esse pagamento, que seria algo na casa dos 7 milhões de reais. Então ficaria bem complicado, né, que é algo próximo de 7 milhões que teria essa multa para o Danilo Avelar rescindir o contrato e o Corinthians, no caso, ter que arcar com esse valor. Mas o Corinthians há muito tempo vem tentando negociar com o lateral esquerdo, que tem contrato até dezembro desse ano e de maneira alguma quer pagar, né, esses 7 milhões de reais. É até estranho, já que ele já tem um acordo bem encaminhado com o Cruzeiro, conversas com alguns outros times também, porque ele ainda não resolveu essa questão e agora vai ter que resolver se ele vai abrir mão desses 7 milhões, que eu acho que deveria ser o certo a se fazer, né, ou o Corinthians pagar parte desse valor por conta do adiantamento do contrato, já que ele tinha vínculo até dezembro de 2022. Enfim, no Cruzeiro ele foi muito bem avaliado por parte do Luxemburgo. É um cara que tem uma experiência, né, tem 32 anos de idade, joga tanto como zagueiro como lateral esquerdo.
então é um cara que poderia agregar muito nessa questão. É claro que a sua contratação já tem bastante rejeição desde quando o nome dele foi especulado. Muitos torcedores não querem ele aqui por conta daquele ato criminoso, racista que ele cometeu um pouco mais do que 7 meses lá no mês de junho. E isso pegou muito mal, tanto que ele nunca mais entrou em campo pelo Corinthians. Isso é algo assim, um assunto a se debater, apesar de que ele já fez várias campanhas e iniciativas depois desse episódio, que o Cruzeiro inclusive tem interesse de continuar para dar uma, até mesmo incentivar, né, a atitude do jogador depois desse ato que ele cometeu. Mas assim, mesmo depois dessas ações boas que ele fez, né, a torcida do Corinthians não quer saber do Danilo Avelar, e aqui no Cruzeiro também tem esse risco gigantesco dele sofrer uma forte rejeição, essa contratação acabar não ocorrendo por conta dessa questão, tá bom? Não ficaria surpreso se algo desse sentido acontecesse. Até porque tem razão também. Enfim, para você ter uma ideia, ano passado ele disputou apenas 19 jogos e 3 gols marcados pelo Corinthians, mas acabou se lesionando. Não jogou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e cometeu esse ato em junho. Ele está totalmente recuperado desde o final do mês de setembro, mas não teve nenhuma possibilidade dele voltar, porque a torcida do Corinthians não queria saber do Danilo Avelar. O último ano dele que ele jogou com bastante frequência foi em 2019, 55 jogos, 7 gols, números interessantes para um lateral esquerdo / zagueiro, além também de 2 assistências. O Danilo Avelar já jogou muitos anos no futebol europeu, passou 3 anos no Cagliari, lá da Itália, além também de outras 2 temporadas e meia no Torino da Itália e também no Amiens da França. É um cara aí com uma rodagem bem interessante, além de outros clubes como o Schalke 04 da Alemanha e também um time lá da Ucrânia da primeira divisão. Só para você ter uma noção, ele foi revelado pelo Rio Claro aqui no futebol brasileiro, lá na temporada de 2010. Então ele saiu do futebol brasileiro muito jovem, só voltou depois para o Corinthians, e esse seria o seu terceiro clube no cenário nacional, no caso no Cruzeiro. Vamos aguardar aí para ver se o Corinthians vai pagar essa multa de 7 milhões, que eu acho bem difícil de acontecer, se o Danilo Avelar vai abrir mão desse valor. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito dessa possível contratação, que já estaria bem próximo de ser mais um acerto do Alexandre Matos para o Cruzeiro no ano que vem. E falando em acerto e tudo mais, quero trazer uma notícia importantíssima para vocês e muito boa, que o Cruzeiro comunicou, de acordo com a rádio Itatiaia, que resolveu aquela questão com o Atlético Goiano e renovou o contrato do Vitor Leque aqui com o Cruzeiro até 2024, até o final de 2024. Então uma notícia excelente, que o Cruzeiro já resolveu toda aquela problema que tinha com a equipe goiana, vai pagar algo próximo de 700 mil reais por 50% dos seus direitos econômicos e já fez o depósito dos primeiros 350 mil, então o Cruzeiro só precisa pagar mais 350, possivelmente até o que? Maio do ano que vem, que seria até onde ia o contrato de empréstimo. Lembrando que inicialmente era por 70% dos direitos econômicos, então para chegar ao meio termo o Cruzeiro abriu mão de 20% e vai pagar 700 mil por 50%, já que não era o Cruzeiro tinha a obrigação de compra, tinha a opção. Então isso poderia, por exemplo, o Atlético Goiano recusar a proposta, mas o Cruzeiro já ter pago esses 350 mil foi importante para o Cruzeiro não perder o jogador, e até que foi interessante, né? Esses 20% eu achei desnecessário abrir mão, podia ter sido 10%, o Cruzeiro manter 60% estaria interessante, mas 50% já está de bom tamanho, ao menos na minha opinião. Valor bem baixo também, 700 mil reais. Eu acho que se for vender o Vitor Leque hoje, no mínimo, por uns 5 milhões de reais, e se ele fizer uma boa campanha no estadual, Copa do Brasil, Série B, eu acho que ele pode valer tranquilamente seus 25, 30 milhões de reais no final da próxima temporada, porque ele é um cara muito novo e com características bem raras, bem procuradas por times europeus. Ponta, que atua tanto na direita quanto na esquerda, tem 10 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols e 3 assistências, apenas 20 anos de idade, e é um jogador alto, também tem seus 1,83 m de altura. Foi um dos primeiros que o Luxemburgo puxou, né, do Sub-20, deu muito certo, e se não fosse pelo Luxemburgo, eu tenho certeza que ele estaria até hoje pelo Sub-20, onde já vinha tendo um destaque também. Foram 14 jogos pelo Cruzeiro, 7 gols marcados. É um jogador muito interessante, ainda bem que o Cruzeiro conseguiu chegar a esse acordo, junto com o Alexandre Matos aí, conseguiu mais uma renovação de contrato até dezembro de 2024, então o Cruzeiro bem tranquilo com o futuro do jogador. Só vem desaparecer uma proposta muito boa, já que se receber, por exemplo, 10 milhões de reais, o Cruzeiro só ficaria com 50% desse valor, isso se vender todos os percentual do que o Cruzeiro tem, né? Então ficaria com apenas 5 milhões, mas uma excelente notícia essa renovação do contrato com o Vitor Leque. O último assunto desse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do Nani, onde também na tarde dessa última quinta-feira, o canal 6x1 do Emerson Araújo fez um vídeo falando sobre isso, e muitos aqui de vocês me perguntaram novamente sobre o Nani, se ele seria viável ou não para o Cruzeiro. Eu já trouxe um vídeo falando sobre o jogador português há um pouco mais do que 3 semanas, deve ter ali
uns 20 dias tranquilamente, onde eu falei sobre o jogador que tinha acabado de rescindir o seu contrato com o Orlando City. E assim, por que ele rescindiu com o Orlando City? Por questão financeira. Então isso já é um fator que poderia descartar completamente o Nani aqui no Cruzeiro. Eu não consegui achar oficial o valor que ele ganha, porque ele rescindiu o vínculo, apesar de todos os contratos da MLS em vigor, eles mostram o salário dos jogadores, mas assim, ele ganhava mais do que R$1,5 milhão por mês no Orlando City, isso lá em 2019. Então em 2021, por exemplo, esse valor passaria sem dúvidas da casa dos R$2 milhões de reais. Então é um jogador completamente descartado. Se ele fosse voltar e vir para o Brasil, por exemplo, eu chutaria um salário mínimo por ele de o quê? 800, 700 mil reais, porque é um cara que tem muito nome. Ele poderia jogar tranquilamente no Sporting de Portugal ou em alguns outros times onde ele é identificado por lá, ou algum outro mercado no Catar, na China, nos Emirados. Eu acho que ele teria espaço tranquilamente. Então infelizmente agora nessa situação do Cruzeiro eu acho bem inviável. Se tivesse na primeira divisão, com um clube empresa bem encaminhado, com a grana já no bolso, eu acharia uma excelente contratação, daria muito nome e seria viável pagar até R$1 milhão para ele por mês. Mas na atual situação do Cruzeiro eu não acho viável sonhar com o Nani, por exemplo, jogador que já tem seus 35 anos de idade também, não é um cara muito novo não. Já teve passagens pelo Manchester United, jogou junto com o Cristiano Ronaldo, tanto no Manchester United quanto na seleção portuguesa. Nesse ano pelo Orlando City, 29 jogos, 10 gols, 7 assistências, bons números. Ano passado 25 jogos também, 9 gols e outras 5 assistências. Além disso, já teve passagens por outros times recentemente no futebol europeu, como Sporting, Lazio, Valência. É um cara com um bom nome, mas infelizmente totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Lembrando que ele foi especulado também no Fluminense para a próxima temporada. O Fluminense ainda não abriu conversas com o jogador e tem esse receio também muito por conta da questão financeira, mas qualquer coisa eu vou trazendo aqui para vocês a respeito do atleta, tá? E você aceitaria o Nani aqui no Cruzeiro? Eu aceitaria tranquilamente, mesmo ele estando em decadência, né? O cara já está quase aposentando, mas eu acho que ele daria aula em muitos jogadores aqui na Série B, na Série A também principalmente. Acho que seria um baita reforço, mas fora da nossa realidade financeira hoje, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá bom? E aqui no vídeo de hoje mais cedo eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês. Recomendo você lá dar uma olhada, tá? Onde eu falo sobre o Alisson, será que o jogador poderia voltar ao Cruzeiro, e também outros atletas que poderiam voltar ao clube. Fala um pouco sobre o mercado de transferências e também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Thiago Neves, sobre o percentual do Cruzeiro que possivelmente será vendido. Recomendo dar uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!